a sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 21. No capítulo 21, Mateus narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A purificação do templo. Jesus efetua curas no templo. A figueira sem fruto. A autoridade de Jesus. O batismo de João o Batista. A parábola dos dois filhos. A parábola dos lavradores maus. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está ali adiante, hei de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias, capítulo de número 9, verso 9, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumento, o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de oliveira e espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em o nome do Senhor. Salmos de número 18, verso 15. Bendito que vem em o nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele, o mestre, montado na jumentinha em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este que causa alvoroço em sua entrada triunfal? As multidões clamavam: é o profeta Jesus, Jesus de Nazaré da Galileia, a entrada triunfal do mestre na cidade de Jerusalém. A purificação do templo. Chegou o mestre em Jerusalém. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Isaías 56, 7. Vós, porém, a transformaram em covil de ladrões, salteadores. Jeremias 7, 11. Vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. Jesus purifica o templo, expulsa os que vendiam e compravam. O selo do Mestre Jesus pelo templo, a casa de oração. Jesus efetua curas no templo.
Vieram a ele, chegou o mestre, purificou o templo, todos os cegos, coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e lhe perguntaram: ouves? Tu tá ouvindo o que eles estão dizendo? Respondeu o mestre aos principais anciões: sim! Nunca lestes Salmos, capítulo 8, verso 2, da boca dos pequeninos, crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. O quê? Das crianças, tiraste o perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e pernoitou ali. A figueira sem fruto, cedo de manhã, ao voltar para Jerusalém, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamavam: como? Secou depressa a figueira. Jesus, o mestre, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiveres fé, não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disseres: ergue-te daqui e lança-te no meio do mar, tal sucederá. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Em oração, crendo, tendo fé, ou recebereis a autoridade de Jesus, o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciões do povo. A ele perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E com que quem te deu esta autoridade? Jesus, ao que me respondeu: lhes farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Então responderam ao mestre: Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos dois filhos. Ao que vos parece a parábola do bom mestre? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, lhe disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que respondeu o filho: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa.
Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos, meretrizes, vos procedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. A parábola dos lavradores maus. Ainda lhes contou outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e o outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-los e apoderemos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores maus? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos tempos devidos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura? Salmo 118, verso 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. As multidões consideravam como profeta, mas os principais sacerdotes, anciões e fariseus queriam matá-lo. A sua vida à luz da palavra de Deus.